Olá, professor Tiago Martins mais uma vez aqui na área, e agora para falar sobre independência ou isenção técnica do advogado, tema importantíssimo para você que vai fazer o exame de ordem e para o desenvolvimento da tua advocacia aí no dia a dia. Mas antes de mais nada, deixa teu like, deixa teu joinha aqui no canal, te inscreve se você ainda não está inscrito, se você ainda não está inscrita, ativa o sininho para você ficar ciente sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E também não custa nada você compartilhar este vídeo lá no grupo da faculdade, no grupo do cursinho, no grupo do estágio, enfim, para que esse vídeo possa gerar valor, para que esse vídeo possa ajudar na consecução do objetivo lá da pessoa, né? Então, não custa nada, que o conteúdo é gratuito, você me ajuda muito a aumentar a autoridade aqui do canal junto ao algoritmo do YouTube, beleza? Então vamos lá, vamos falar agora sobre isenção técnica do advogado ou independência técnica do advogado. Independência técnica é uma prerrogativa inata da advocacia, é uma prerrogativa intrínseca, é uma prerrogativa atrelada à advocacia que garante ao advogado a independência no exercício da sua profissão. Aí, Tiago, falou e acabou não explicando. Bem, a independência nada mais é do que um atributo da advocacia que, por exemplo, relativiza o critério da subordinação nas relações de emprego e trabalho quando o advogado está na figura de advogado-empregado, ou, por exemplo, não outorga a um cliente, quando você celebra um contrato de prestação de serviços advocatícios, esse cliente ele não recebe a prerrogativa de comando sobre você na figura de advogado, ele não vai mandar em você. Você é isento tecnicamente, ele lhe contrata confiando na sua capacidade técnica e você tomará a melhor conduta que você julgar necessária a partir de um juízo prévio, né? Um juízo prévio de viabilidade jurídica sobre a melhor estratégia jurídica a ser tomada para a tutela, para a busca da tutela jurídica dos interesses ou extrajudicial dos interesses do seu cliente. Claro, você não tem um salvo-conduto para fazer o que quiser, caso você cometa erros, falhas, você é passível de responsabilização administrativa, civil e penal, dependendo do que você faça. Entretanto, você é isento tecnicamente. Você é quem decide a melhor conduta a ser tomada. Portanto, vamos imaginar um advogado empregado de uma empresa. Advogado empregado é um tema que está previsto no nosso estatuto, nós vamos gravar um vídeo específico aqui sobre advogado empregado. Caso você já queira estudar, nós temos aqui um curso completo de ética profissional, com mais de 20 horas. Advogado empregado está lá, é só você dar uma olhada na playlist do nosso curso completo, que o tema advogado empregado está entre as aulas. Mas o advogado empregado, vamos imaginar na seguinte situação, ele é advogado de uma empresa e ele se depara numa situação que precisa tomar uma determinada conduta. Vamos lá, se valer de um mandado de segurança, né? Só que o presidente da empresa, o dono da empresa, né, que não é da área jurídica, mas o contratou, disse o seguinte: olha, você é advogado empregado da empresa, então eu quero que você tome a outra conduta, eu não quero aí que você se vala do mandado de segurança. Você se valer do mandado de segurança porque eu não julgo ser adequado, eu vou lhe demitir. O advogado é isento tecnicamente. E essa demissão ela é antijurídica, ela não tem base jurídica para acontecer. Não ficará configurada, por exemplo, a insubordinação do advogado caso ele não obedeça ao seu chefe, porque ele veio a tomar uma conduta que o advogado, a partir da sua análise jurídica prévia, julgou ser mais adequada, que seria se valer de um mandado de segurança. Então este é o exemplo que eu posso dar para você, que você vai clarificar bem a isenção técnica. Dito isso, vamos analisar os textos normativos e a súmula 02 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que fala também sobre isenção técnica da advocacia pública e privada. Olha só, tá? A Constituição Federal, ela já traz para a gente, no artigo 133, a independência como um atributo da advocacia, considerando a advocacia essencial à administração da justiça. Então, olha só, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Aí, olha só, o artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.994, vai dizer para a gente, são direitos dos advogados. Aí ela traz para a gente aqui, no parágrafo 2º, o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato. O desacato é vermelho porque o desacato não vai entrar aqui nessa não constituição, tá? O desacato vai
ser constituído enquanto desacato, uma conduta de um advogado, seus atos e falas de um advogado, suas manifestações podem constituir desacato, foi o que decidiu a ADI 1127, tá? Então, os atos e manifestações dos advogados não vão constituir injúria e difamação dentro, claro, de razoabilidade e proporcionalidade, não pode ser ceder também. O desacato já não entra, tá? A gente vai gravar um vídeo específico sobre essa situação do desacato, mas vamos lá. Não constituindo injúria ou difamação, o desacato não entra, tá? O termo desacato foi considerado inconstitucional na DI 1127. Puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares da OAB pelos excessos que cometeu, ou seja, um ato, uma manifestação de um advogado em juízo ou fora dele, no exercício da sua profissão, não vai configurar injúria, não vai configurar difamação, pode configurar desacato. Pode vir a configurar injúria e difamação só em caso de excesso. Tá? Então é mais um exemplo aí da isenção técnica do advogado, para que ele não tenha temores em se expor, em se manifestar. O artigo 18 fala exatamente do advogado empregado, como eu já falei para vocês, trouxe o nosso exemplo clássico, dado o nosso estatuto, da Lei 8.994, vai dizer, olha, a relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Como o exemplo que eu trouxe para vocês no início aqui do nosso vídeo. Olha só o artigo 4º da Resolução 02 de 2015, que é o nosso Código de Ética e Disciplina. A Resolução 02 de 2015 é o nosso Código de Ética e Disciplina, que vai dizer o seguinte, ó, o advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por conta ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico ou de órgão de assessoria jurídica pública ou privada, deve zelar por sua liberdade e independência. É importante que você lembre, tá? Assim como o empregador de um advogado vai ter essa relação de subordinação relativizada devido à prerrogativa da independência, da isenção técnica do advogado, o cliente, ao contratar você, advogado autônomo privado, ali, ao ser contratado por um cliente, esse cliente, ao celebrar esse contrato de prestação de serviços advocatícios com você, no qual você vai oferecer seus serviços para ele, vai entregar seus serviços advocatícios para ele, não confere a este cliente um poder de comando. A estratégia, o direcionamento jurídico adequado é derivado do seu juízo prévio de viabilidade jurídica. Claro, se você vier cometer erros por inaptidão, você pode vir a ser sancionado administrativa, civil e penalmente, tá? Não esqueça disso. Não se trata de um salvo-conduto, mas a isenção existe. E a súmula 02 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vai dizer pra gente, olha, a independência técnica é prerrogativa inata à advocacia, seja ela pública ou privada. A tentativa de subordinação e ingerência do Estado na liberdade funcional e independência do livre exercício da função do advogado público constitui violação aos preceitos constitucionais e garantias incertas no Estatuto da OAB. Essa súmula ela fala mais da advocacia pública, né, os advogados públicos. Se você quiser saber um pouco mais sobre os advogados públicos, tem um vídeo aqui em que eu falo dos procuradores, né? Tá aqui embaixo o link, não te esquece. Mas percebam que a independência técnica é prerrogativa tanto da advocacia pública quanto da advocacia privada. Bem, tema importantíssimo para o exame de ordem, para a sua prova e para o seu dia a dia enquanto advogado, tá? Seja público, seja privado, seja advogado autônomo, seja advogado empregado, não te esquece desse elemento da isenção técnica inata à advocacia, beleza? Então é isso. Beijo do professor Thiago Martins, deixa teu like, deixa teu joinha, te inscreve aqui no canal se você não está inscrito, ainda não está inscrita. Ativa o sininho para você ficar ciente sempre quando tiver vídeo novo e compartilhe esse vídeo com quem ele possa gerar valor. Abração!